Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Amém! Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre acento tônico e acento gráfico, tá? Nós temos aí uma história em quadrinhos, onde mostra as personagens Mônica e Cascão. E a Mônica fala: ônibus tem acento? A Mônica tá com a cruzadinha na mão, né? Um livro de cruzadinha. Aí o Cascão olha para o ônibus, né? Vê aquela quantidade, uma quantidade de gente, uma grande quantidade de gente dentro do ônibus e duas pessoas tentando entrar. E ele falava assim: depende da hora que você toma, né? Então, o humor do quadrinho, um humor dos quadrinhos aí explora o fato de palavras, né? De haver palavras na língua portuguesa que tem a mesma pronúncia, né? Acento e acento. No caso aí, mas elas se diferem na escrita, tá? E no significado. Por exemplo, acento com C é o nome do sinal gráfico, né? Que indica como se deve pronunciar uma vogal quanto à tonicidade, tá? Então, se é forte ou fraco, o timbre, né? Se é fechado ou aberto. Então, quando eu falo de acento, eu estou me referindo ao sinal gráfico, tá? O acento com C, tá? No caso da palavra ônibus, o acento circunflexo no O indica que ela, né, que essa palavra, que essa sílaba forma a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, e que a vogal deve ser pronunciada com som fechado, ônibus, tá? Agora, o acento com dois S é o nome da superfície ou coisa sobre o qual se pode sentar, parte específica de uma cadeira, de um sofá, de uma poltrona, onde se pode sentar, tá? Então, acento e acento aí tem a mesma pronúncia. Acento com C e acento com S tem a mesma pronúncia. No entanto, o significado e a escrita é diferente, tá? Então, vamos recordar alguns conhecimentos sobre as palavras, tá? As palavras, elas são formadas por sílabas. Sílaba é cada impulso de voz produzido ao pronunciar uma palavra. Então, quando você pronuncia uma palavra, cada impulso na sua voz indica uma sílaba, tá? Em uma palavra, há tantas sílabas quanto forem os impulsos de voz necessários para pronunciá-la. Vamos ver o exemplo? Cadeira. Tá vendo o impulso? Cadeira. 3 sílabas. Desesperado. 5 sílabas. Carrega. 3 sílabas. Psicólogo. 4 sílabas. Eu. 1 sílaba. Transporte. 3 sílabas. Então, cada impulso de voz produzido ao pronunciar uma palavra forma uma sílaba, tá? E além do número de sílaba, né? Na fala também percebe-se qual sílaba é a mais forte. E essa sílaba mais forte, ela é classificada como sílaba tônica, tá? A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra, tá? Então, vamos ver aí essas palavras, observem a pronúncia, a intensidade dessa pronúncia, tá? Cadeira, desesperado, carrega, psicólogo, eu, transporte. Perceberam aí, ó, qual é a sílaba mais forte? Cadeira. Eu tô, ó, cadeira. Desesperado. Perceberam isso? Mesmo sem alterar a voz, ó, cadeira, desesperado, carregar.
psicólogo, eu, transporte. Mesmo sem falar, pronunciar a sílaba, destacando ela com a sonoridade da voz, mesmo falando normal, você consegue perceber que essa sílaba é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é pronunciada mais forte quando a palavra é lida, tá? A classificação das palavras quanto à tonicidade, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem diferentes classificações. Então, dependendo da posição que a sílaba tônica estiver, essa sílaba tônica ela vai ser classificada, tá? As palavras são classificadas. Então, palavras são classificadas quanto à posição da sílaba tônica. Todas as vezes que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, ela se encontrar na última sílaba da palavra, essa palavra é classificada como oxítona, tá? Carregar, alô, abacaxi, açaí. Então, todas as sílabas tônicas, ou seja, as sílabas que são pronunciadas mais forte, elas estão posicionadas na última sílaba. Por estar posicionada na última sílaba, esse grupo de palavras aí que eu acabei de ler, carregar, alô, abacaxi, açaí, são classificadas como oxítonas, tá? Agora, se a sílaba tônica ela for a penúltima sílaba, então ela é classificada como paroxítona. Transporte, escola, amigo, felicidade. Tá vendo? Então, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, ela está na penúltima sílaba, tá? Por estar na penúltima sílaba, essa palavra ela é classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica ela for classificada, quando ela estiver posicionada na antepenúltima sílaba, ela é classificada como proparoxítona, tá? Psicólogo, relâmpago, dúvida, plástico, tá? Então, o que foi combinado é que devemos, de acordo com os gramáticos, a contagem ela deve ser iniciada das sílabas do fim para o começo. Então, do fim para o começo, lá no finalzinho eu conto última, penúltima, antepenúltima, tá? Então, pois na língua portuguesa, geralmente, não há palavras em que a sílaba tônica se posiciona antes da penúltima. Então, a sílaba tônica, ela sempre vai estar na posição ou na última sílaba, ou na penúltima sílaba, ou na antepenúltima sílaba. Não tem nenhuma sílaba tônica que se posicione antes da antepenúltima, tá? Então, observe aqui o quadro com algumas palavras. Eu tenho aí desimpedimento, abóbora, engatinhar, juízo, vermífugo, organizar, avenida, ética e receptividade. Então, mesmo tendo desimpedimento e receptividade, são palavras com mais sílabas aí, né, do que as outras. No entanto, a sílaba tônica dela cai na penúltima sílaba, na antepenúltima sílaba. Desimpedimento, no caso, desimpedimento é tão grande, mas cai no men, né? A sílaba tônica está posicionada na penúltima sílaba. Desentendimento, vendo? Abóbora, o bó tá na proparoxítona. Engatinhar, já é oxítona, tá? Juízo, já vai ser paroxítona, tá? Vermífugo, tá no mi, então é paroxítona. Então, todas essas palavras, vocês podem pronunciar elas e vocês vão identificar a sílaba tônica ou na penúltima, ou na última sílaba, ou na penúltima, ou na antepenúltima, tá? Então, observe que todas as palavras proparoxítona, isto é, as palavras cujas sílabas tônicas é a antepenúltima, elas recebem acento gráfico, tá? Então, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, tá? Elas recebem acentos
gráficos, tá? A maioria das palavras em língua portuguesa é paroxítona, isto é, a sílaba tônica está na penúltima sílaba, ok? E é isso, tá? Essa é a explicação a respeito da acentuação, sílaba tônica. E aí, além desse exercíciozinho a respeito da acentuação gráfica da sílaba tônica, vocês também farão a leitura aí desse texto turco, né, do autor Fernando Sabino, e responderão também esse exercíciozinho, tá? Mas eu colocarei na agenda de vocês quais serão as páginas das atividades da aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula.